Vamos começar com nossa aula de hoje. Hoje vamos falar de derivadas, tá? Novo capítulo. Então, para entender o que é derivada, eu vou começar com um exemplo simples, tá? E vamos ver o que é uma derivada, para que serve, tá? A derivada. Muito bem, eu vou começar com esse exemplo, né, de uma função quadrática, né, y igual a x ao quadrado, ok? Essa é a função quadrática cujo gráfico é essa curva de azul, tá? Justamente, olha, quando aqui está o eixo x, tá? Eu posso até colocar o eixo x está aqui. E aqui está o eixo y, né? E aqui está, né, a escala. Aqui seria 1, aqui seria 2, 3. Do outro lado seria menos 1, menos 2, menos 3. E o y seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá? Justamente, quando x vale 1, a altura desta curva, que está acima do 1, será 1 também, né? Porque seria 1 ao quadrado, né? 1 ao quadrado, então, altura 1. Quando x vale 2, a curva passa a uma altura de seria 2 ao quadrado 4, que justamente seria esse, 4, né? 1, 2, 3, 4. Quando, né, quando x vale 3, tá? Então, 3 ao quadrado, a curva passa na altura 9, tá? Até podemos marcar esses pontos. Aqui 9, aqui é 4, né? Vamos marcar esses pontos também. Esse ponto vou marcar de outra cor, e aqui de outra cor, e aqui. Vamos analisar bem detalhadamente o comportamento dessa função, tá? E claro, quando x vale 0, é dizer aqui, a altura também é 0, porque 0 ao quadrado dá 0 aqui, né? Então nós temos aqui, pelo menos aqui especificando 7 pontos, tá? Muito bem, e esses 7 pontos formam, né, ou correspondem a 6 intervalos, tá? Eu vou indicar esses intervalos. Por exemplo, né, aqui o x vale menos 3, também o y seria 9, porque menos 3 ao quadrado é 9, tá? Porque o sinal menos some devido a esse expoente par, né? Mesma coisa acontece com menos 2 e menos 1. Então, tenho, né? Com esses pontos, eu posso formar 6 intervalos, tá? Eu vou indicar aqui. O primeiro intervalo seria isto daqui, de menos 3 a menos 2. O segundo intervalo seria de menos 2 a menos 1. O terceiro intervalo seria de menos 1 a 0. E o quarto intervalo seria de 0 a 1. O quinto intervalo seria de 1 a 2. E o sexto intervalo seria de 2 a 3. Tá? Tá vendo? 6 intervalos, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. 6 intervalos eu tenho, né? Eu posso associar a esses pontos. Para que isso é importante? Para o seguinte, por exemplo, eu poderia perguntar para vocês, esta função está decrescendo nesse intervalo, vamos subir um pouquinho aqui, nesse intervalo de menos 3 a menos 2, tá? Está decrescendo ou está aumentando a função? Cresce ou decresce a função? Pelo que veio, a curva está descendo, então decresce, tá? Até a gente poderia analisar isso aqui por separado, né? Vamos
Vamos marcar aqui. Aqui, vamos marcar, por exemplo, no intervalo, né, de menos 3 a menos 2, nesse intervalo. Vamos considerar intervalo aberto, tá? Aberto. Então, a função decresce, né? F diminui. De valor, né? A função diminui. E isso é claro, né? Porque está descendo a curva aqui, né? Mas você pode dizer, e quanto decresce? Quanto decresce a função? Quanto diminui, né? Então aí você pode calcular então o ΔF. E o ΔF seria a função final, que eu vou representar simplesmente y final, menos o y inicial, tá? Muito bem. Ou em outras palavras, seria o seguinte. Seria a função... quem seria o ponto final? A gente está começando de menos 3 e termina em menos 2, né? A gente está andando nesse sentido, tá? De esquerda para a direita. Então, esse daqui é o início. E este daqui seria o final. O ponto final. Ou x final, né? X inicial e o x final. Tá? X inicial e x final. Seria isso. Tá? Então, podemos colocar isso aqui. X inicial. E este daqui o x final. Muito bem, e agora quero saber quanto varia. Então, eu vou calcular a função no x final, que seria menos 3 nesse caso. Tá? Sempre vai ser o x final, eu vou colocar assim, melhor para você lembrar, menos a função em x inicial. Esse será sempre assim, tá? Sempre será assim. Muito bem. Então, como sabemos que o x final é menos 2, então vamos calcular a função em menos 2, menos a função em x inicial, que seria menos 3. Tá? E nós sabemos que isto daqui vale quanto? Em f em menos 2 aqui, justamente. Quanto vale a função aqui? Vale 4, tá? Você tá vendo, olha, em menos 2, aqui, vale 4. Menos, quanto vale a função em menos 3? Então, olha, a gente segue, menos 3, quanto vale? 9. Tá certo? 9. Então, a gente faz essa diferença, 4 menos 9 é menos 5. Tá? Menos 5. Então, colocamos aqui, menos 5. Então, significa que a variação da função foi menos 5. Tá? O que significa esse menos 5? O que significa? Que a função, tá? Isso que significa, né? Queremos saber. O que significa? O que significa? Significa que a função, né? Como é negativo, essa variação diminui, tá? Este menos significa que diminui, tá? O sinal menos significa que diminui, né? Tá? Ou decresce, melhor. Decresce. Isso que significa? Que o valor da função cai, diminui ou decresce, né? E quanto? 5 unidades. Esse valor que está aparecendo. 5 unidades. Isso é verdade, né? Porque era 9 no ponto inicial, o x inicial aqui, era 9. E depois passa a ser 4. O valor da função, estou falando, tá? O valor da função passa a ser 4. Então, quanto varia? Varia 5, né? Mas varia 5 a menos, né? Diminui 5 unidades. Então, esse é o resultado que eu achei aqui. Tá certo? Então, é isso. Então, guardamos essa informação, tá?
e continuamos analisando agora o que acontece no intervalo seguinte. Menos 2, no intervalo de menos 2 a menos 1. Aberto, tá? Estou colocando aberto. Tá? Esse que é aqui, nesse intervalo. Mas sim incluir menos 2 e menos 1, né? Muito bem. Então, novamente, calculo ΔF. Novamente, será a mesma fórmula, tá? F no x final. Então, agora x final seria quem? Este daqui, o x final. Simplesmente vou colocar xf. E o x inicial seria xi, que está aqui, tá? Muito bem, então, seria então f de x final, que é x final, a menos 1, menos 1, menos x inicial, quem é? Menos 2. Pronto, calculo. F de x menos 1, quanto é? A gente pode ver também, olha, aqui segue, né? Que altura tem a curva? 1. Essa altura, que é o valor da função, é 1. Menos, quanto vale a função em menos 2? Em menos 2, está aqui já, a gente calculou anteriormente até aqui. 4. Restamos 1 menos 4, menos 3, legal, né? Muito bem, agora sim, anotamos nosso resultado. ΔF igual a menos 3. Claro, nós temos outro resultado, não é igual a esse, que deu menos 5, né? Aqui também deu negativo, também significa que diminui. E obviamente, né? Se você está vendo isso, que está diminuindo. De 4 passou a ser 1, diminui, né? Quanto diminui? 3. Tá, e aqui diminui quanto? 5. 5. Tá, então aqui você está vendo que diminui menos, né? Aqui no intervalo de menos 3 a menos 2, diminui 5. Porém, de menos 2 a menos 1, nesse segundo intervalo, diminui somente 3. Um pouco menos. Tá? Mas você poderia dizer mais diminui porque eu andei pouco em x, né? Porque poderia interferir isso, né? Porque se eu andar em x mais, pegar, por exemplo, um intervalo bem maior, poderia que o x varia mais, claro. Mas nesse caso, olha, o que eu fiz é dividir intervalos, mas que esses intervalos tenham mesmo tamanho. Por exemplo, de menos 3 a menos 2, esse tamanho, essa distância é 1. Quer dizer que aqui a variação vai ser o ΔX, né? Que também podemos definir como x final menos x inicial, né? Que x final é menos 2 e menos o x inicial. É bom fazer essa conta, tá? Para você entender. Aqui vai dar menos 2. Menos com menos vai virar mais. E aqui vai ficar 1. Tá vendo? Tá? A variação do x aqui foi 1. Tá? Então até você poder anotar isso aqui. Era importante ter anotado isso aqui. ΔX, que é o x final, menos x inicial. Que a gente mostrou. Que eu fiz o cálculo, deu menos 2, menos 3. Eu provei para vocês que dá 1. Tá? Eu posso anotar o resultado aqui. Tá certo? 1. Tá? 1. Mas você sabe como se calcula, tá? ΔX, eu vou colocar aqui. Seria x final. Sempre vai ser assim, tá? Menos o x inicial. Vai ser assim. Muito bem. E se eu calcular também o ΔX aqui, também vai dar 1. Você pode ver isso, que isso é verdade. Você pode ver, tá? Por exemplo, aqui então estamos aqui, né? Quem seria o x final? Justamente esse intervalo. X final é menos 1, né? Menos, vem a fórmula, né? Essa fórmula, da fórmula que vem esse sinal, né? Menos. E depois vem o x inicial é menos 2,
menos 2, menos, aqui menos com menos mais 2 e menos 1 mais 2 é 1. Tá vendo? 1 também. Apagamos e colocamos 1. Tá, então, tanto nesse intervalo, a variação do x vale 1. Tá? Eu fiz isso de propósito, tá? Para que a variação sempre seja, a variação de x sempre seja 1. Mas apesar que a variação de x seja sempre 1, a variação de y não é o mesmo, né? É diferente em cada intervalo. Aqui nós mostramos que varia 5, né, para baixo, diminui, e aqui varia 3 para baixo. E a gente pode fazer uma conta rápida, e, né, uma conta rápida no intervalo de menos 1 a 0, que esse aqui já seria 0, tá? 0. Então, a variação, você pode ver rapidamente, passei, seria o f, né, ponto final, seria 0, menos o ponto inicial seria menos 1. Se você fizer F0 quanto vale? F0, olha, aqui é 0, né? 0, tá? Aqui vou colocar. É 0. E F de menos 1, quanto vale? 1. Então, menos 1. Então, vai dar menos 1. Tá certo? Então, o delta F aqui é menos 1. Diminuiu, né? Porque era 1 e agora é 0. Então, teve uma queda de 1. Tá certo, né? A matemática não tá mentindo isso, né? Esse cálculo, essa fórmula. É uma boa fórmula para calcular a variação de função. Mas e você diz, e a variação de x? Quanto é? Variação de x, né? Porque vai dar final 0 menos o inicial, que é menos 1. Menos com menos mais e 0 mais 1 vai dar 1 também. Tá vendo? Todos os intervalos têm uma variação para x de 1. Legal. Aí você já vê, olha aqui, nesse primeiro intervalo a variação foi menos 5, no segundo menos 3, está variando né, mais devagar, né? E no terceiro intervalo ainda diminui mais devagar a função. Tá certo? Diminui mais devagar. Muito bem. E continuamos fazendo alguns cálculos aqui para os outros intervalos, né? Agora podemos estar no intervalo 0 a 1, tá? E a variação da função, aí vai ser um pouco mais fácil calcular, porque o f final vai ser 1. O f inicial seria 0. Aqui f de 1, vale 1 também. E 0, 0 também. Então, 1 menos 0 é 1. Então, a variação da função nesse intervalo, nesse quarto intervalo, né? Vamos numerar aqui. Primeiro, segundo, terceiro e quarto, né? Quarto intervalo, nós vemos que aqui, já no quarto intervalo, a variação é positiva. Mais. O que significa isso? Que a função aumenta. Como é esperado, né? Olha, você está vendo que a curva está subindo. Aumenta. E quanto aumenta? Se era 0, vai a 1, aumentou uma unidade. Aumentou 1. E quanto foi o aumento do x? Novamente foi 1. Vamos ao quinto intervalo. No quinto intervalo, que começaria em 1 e vai até 2, tá? Também vamos considerar aberto o intervalo. A variação da função seria a variação do valor da função em 2, né? Que é o final, né? Esse é o ponto final e o ponto inicial. Em 2, quanto é? 4. Quanto era a função em 1? Quanto era? Era 1. 4 menos 1, 3. A variação foi 3. Aumentou 3 unidades, né? Porque era 1 e já foi para 4. Quanto aumentou? 4. Tá certo? Nesse caso está aumentando, né? Mas delta x é 1. Tá? Delta x, novamente, você pode provar, é 1. Tá certo? E da mesma forma você pode provar para o sexto intervalo. Aqui eu vou colocar desse ladinho o sexto. Tá? Vamos a reacomodar aqui, né?
e organizar e colocar em ordem, tá? Muito bem, vamos organizar melhor. Então nós tínhamos esse resultado para o segundo intervalo e para o resto nós temos esse resultado, né? Subimos. Ok, então vamos com o sexto intervalo. Então o sexto intervalo seria de 2 a 3, né? Também aberto, tá? E calculamos novamente a variação da função, tá? O valor final da função, né? Ou no ponto final, sempre o ponto final é que está à direita, tá? Esse daqui é o x final e esse aqui é o x inicial. Então seria a função em 3. Quanto vale a função em 3? Subimos aqui, subimos, dá 9. 9. Menos. Quanto a função no ponto inicial, é dizer que em 2, inicial é esse. Subimos, deu 4. 9 menos 4, 5. Apagamos e colocamos simplesmente resultado, 5. Quanto foi o delta x? Você pode mostrar facilmente nesse caso, que seria ponto final 3, menos o ponto inicial que é 2 e vai dar 1 também, né? 1. Tá? Em todos os casos, em todos os intervalos a variação de x é 1. Tá? Algo que se repete, né? Até para isso é importante para o que a gente vai fazer a continuação. Muito bem, então foi 5 a variação nesse sexto intervalo. Aumenta também. A conclusão a que podemos chegar aqui é a velocidade, agora vamos falar disso, a rapidez ou velocidade com que a função cresce ou decresce depende do intervalo em que que a gente pegar, tá? O intervalo que a gente considerar, tá certo? Porque, por exemplo, aqui decresce rápido, né? Nesse intervalo, nesse primeiro intervalo, olha, porque a função diminui 5 unidades, mas no segundo intervalo já diminui menos, só diminui 3, né? E no terceiro intervalo só diminui 1, tá? E no quarto intervalo, em vez de diminuir, aumenta, mas aumenta pouco. E no quinto intervalo, a função aumenta 3, um pouco mais, aumenta, né, a velocidade com que ele cresce, né? E no sexto aumenta mais, tá certo? Aumenta 5. Então, dependendo do intervalo que eu pegar, a variação é diferente, né, da função, tá? Essas são características de funções que dependem, que não são constantes. Funções que são constantes, você vai ver que a variação vai ser sempre 0, 0, 0. A variação da função vai ser 0 porque é constante, né? Que não pode variar, né? Tá certo? Muito bem. E agora eu vou falar de um termo muito importante que vamos chamar de taxa de crescimento. Taxa de crescimento. Vamos definir isso. Taxa de crescimento ou taxa de variação é melhor, porque não vai ser sempre. No crescimento pareceria estar indicando que sempre vai crescer a função, mas você vê que não cresce. Melhor taxa de variação. E em cada intervalo eu vou determinar a taxa de variação. Essa taxa, por questão de simplicidade, eu vou denotar simplesmente como Tx, tá? De taxa, Tx. Eu vou chamar dessa forma. Muito bem, então aqui eu vou apagar por enquanto essas fórmulas. Isso aqui posso deixar. Tá, aqui que vou encontrar a taxa. Por exemplo, para o primeiro intervalo, a taxa. Taxa, Tx. Como que se define? Eu acho que não sei se em algum momento apresentei. Se não apresentei, né, eu vou reforçar aqui. Então, se define como a variação da função dividido pela variação
de x. É uma comparação, tá? O que nós estamos fazendo é uma comparação. Quando a gente faz uma divisão, a gente compara, né? Acho que a gente falou de taxa em algum momento, ou razão, né? Em algum momento falamos. Por exemplo, imagina que você tem no seu bolso 100 reais, né? Acho que até colocamos esse exemplo em algum momento. E imagina que sua amiga tem 25 reais. Tá? Se você quer saber quantas vezes, você tem mais, né? Claro. Mas se você quer saber quantas vezes a mais tem né, de dinheiro que sua amiga, o que você faz? É divide 100 entre 25 e me dá 4, justamente. 100 é 4 vezes 25, né? Tá? É dizer que você tem 4 vezes, né, mais dinheiro que sua amiga, que tem somente 25. Então, esse daqui é a mesma coisa. O que estamos querendo saber é que a variação da função é quantas vezes a variação de x. Tá? A variação de x. Isso se denomina taxa de variação ou velocidade de variação também. Tá? Velocidade de variação, taxa ou velocidade. Ou velocidade. Tá? Então é isso. E essa velocidade significa o seguinte, diz que por cada uma unidade que varia x, quanto vai variar a função. A função, isso que me está dizendo. Muito bem, então aqui coloco a taxa de variação, perdão, o delta f, a variação da função é menos 5 e delta x é 1. Então aqui eu vou ver que vai dar menos 5 sobre 1, menos 5. Então a taxa de variação é menos 5. É como se dissesse que por cada uma unidade de variação de x, o y ou a função vai variar menos 5. Que é verdade, né? Porque quando ando uma, a função varia 5, né? Menos 5. O que é verdade, né? Nesse intervalo, né? Muito bem. Eu poderia fazer a mesma coisa para cada um. Para aqui também, né? A taxa aqui seria, né, menos 3, que seria a variação da função, dividido por 1, que vai dar menos 3. Tá? Ok, como esse daqui é a velocidade de crescimento, então significa que aqui está, como a magnitude é maior, aqui tem mais velocidade, mas como é negativo é dizer de crescimento, maior velocidade de crescer. E aqui um pouco menos, tá? E a gente poderia calcular aqui também, né? Tx, e vai dar simplesmente menos 1 dividido por 1 e vai dar menos 1. Então aqui a velocidade é um pouco menos, né? Um pouco menos. A rapidez, né? Um pouco menos. Mas também decresce, né? A velocidade de crescer é um pouco menor que nesses casos. E aqui neste caso, a taxa seria já positiva, né? Porque aqui seria 1 sobre 1, 1. E aqui seria 3 dividido por 1, vai dar 3. E aqui vai ser 5 dividido por 1, vai dar 5. Tá? Muito bem, então essas seriam as taxas, né, de variação, né, em cada intervalo que a gente está pegando. Muito bem, tá? Vamos então organizar um pouco a ideia, tá? Muito bem, podemos também interpretar esses números, essas taxas, geometricamente, tá? Por exemplo, aqui foi menos 5, né? Nesse primeiro intervalo, aqui foi menos 3, menos 1, aqui foi 1, 3 e 5. Como nós podemos representar geometricamente isso? Você sabe que se compara, olha, essa é a inclinação da curva, por exemplo, essa é a inclinação da curva.
e com essa inclinação dessa parte da curva, né? Estamos falando do primeiro intervalo e o segundo intervalo. Primeiro intervalo e o segundo intervalo, tá? Estamos comparando esses dois intervalos, por exemplo. Você nota que aqui ela parece bem mais vertical, né? Essa parte da curva, essa aqui, parece mais vertical que essa, né? Que está já um pouco, né? Virando horizontal. E essa parte aqui é ainda um pouco mais, né? Tentando ser mais horizontal. Por exemplo, aqui é um pouco horizontal, né? Do outro lado, a mesma coisa, né? Olha, esse aqui é um pouco suave, né? O crescimento, mas aqui a inclinação, vamos dizer, aumenta, né? E aqui também, né? Aqui mais, né? Ela tenta ser mais vertical. Então, o que nós podemos dizer, como podemos associar esses números com isso? Por exemplo, essa aqui está com, né, com uma queda rápida, tá certo? Esse que a gente chama isso de pendente, tá? Esse tem uma queda mais rápida, corresponde a esse número maior, né? Menos 5. E esse tem uma queda menor, tá? Tem uma pendente em magnitude menor, né? Que seria 3. Então, ela não está tão vertical, né? Tá? E esse aqui tem menos 1. E esse está um pouco mais horizontal, né? Pouco, né? E o 1 também, né? Mais ou menos, tá vendo que essa inclinação e essa inclinação são algo parecidas, só que nesse caso a inclinação é crescimento, né? E nesse caso é decrescimento. Então, justamente o que muda somente é o sinal. Aqui é menos e aqui é mais. E essa parte aqui, né? Sobe um pouco mais que isso. E essa aqui assim sobe mais rápido, não? Então é isso. Então, o valor das taxas indica isso, a inclinação da curva, tá? A inclinação da curva. Então, a maior valor da taxa, a curva é mais inclinada, né? Tá? Ou mais vertical, tá certo? Mais vertical. Mais inclinada no sentido de que se inclina mais para o lado do eixo Y, tá? Isso que me refiro, tá? Quando falo maior inclinação é que essa curva se está aproximando mais, né, ao eixo Y, tá? Mais rapidamente, como nesse caso, né? Tudo bem. Nós notamos que, por exemplo, nesse intervalo de 0 a 1, nesse intervalo aqui, tá? Vamos marcar esse intervalo em especial, esse daqui. E nem todas as partes têm a mesma inclinação à curva, porque aqui parece que existiria, né, uma inclinação menor, né? Porque se a gente observar, né, pegar uma lupa, o que a gente vai observar nessa parte é assim, mais ou menos assim, tá? Então, olha, né, se você aqui estaria o 0, né? Aqui está o 0. E vamos dizer por aqui está o, né? Vamos dizer por aqui. Então você nota que essa parte da curva, essa parte tem uma inclinação menor, ela não sobe tanto, como nesse caso, por exemplo, aqui sobe mais, né? Tá certo? Nessa parte você vê que sobe mais aqui. E aqui sobe menos, olha. Se a gente sobe menos, a inclinação é menor, né? Olha. A inclinação menor e essa tá aí, né? Tá certo? Nessa parte nós temos isso. Nessa parte nós temos isso. Inclinação maior. Tá? Então significa que no mesmo intervalo a curva pode ter diferentes inclinações. E a gente está dizendo, por exemplo, que para este intervalo,
De 0 a 1, a inclinação, né, que é o Tx, né, que é a taxa de variação que nós estamos dizendo, de 0 a 1 é simplesmente 1. É esse único valor. O que então, isso daqui, o que estamos dizendo é que esse aqui é uma média, é uma aproximação, não é o valor correto, porque com certeza essa inclinação vai ser um pouquinho menor que isto. E esta inclinação vai ser um pouco maior que essa daqui. Talvez aqui seja, essa inclinação seja 2, e essa inclinação seja aqui nessa parte, a inclinação seja, por exemplo, 0,5 nessa parte. Então não vai dar isso. E isso seria somente a média aritmética, né, desses valores, né? Um valor promédio, né? Não média aritmética, nenhum valor promédio, tá? Desses valores. Então significa que calcular taxa de variação em um intervalo grande não é uma boa ideia, tá? Não é 100% confiável. Então o que vou fazer agora é tentar calcular a taxa de variação ou a inclinação da curva em algum ponto em particular. Muito bem, então agora nós pretendemos já não calcular a taxa em um intervalo, como nós fizemos aqui, né? Você lembra aqui, calculamos a taxa e deu 1, tá? Deu 1 no intervalo de 0 a 1. Agora não quero calcular nesse intervalo, senão quero calcular em um ponto em particular. Por exemplo, esse ponto aqui, tá? Aqui, quero saber quanto a função, né? Com que velocidade a função está crescendo nesse ponto, nesse instante. Então é isso que a gente chama de taxa instantânea de variação, tá? O que eu calculei anteriormente, todas as taxas que eu calculei aqui eram taxas médias, tá? Em que em física 1 esse se denomina velocidade média. E o que vou calcular aqui vai ser uma taxa instantânea, e que em física 1 se denomina velocidade instantânea, tá? Muito bem. Então, para isso, você pode dizer, mas para poder calcular taxa eu preciso de alguma variação. E para calcular a variação eu preciso de dois valores de x final e o x inicial, né? Olha, variação da função, variação de x também, olha, aqui vai no denominador, preciso 2x. E aqui estou dando simplesmente um x, vamos supor que esse aqui seria o x inicial. Então, onde eu vou colocar o x final? Onde eu vou procurar? Então, eu vou colocar em algum lugar aqui. Eu vou pegar simplesmente algum lugar, tá? Por exemplo, poderia ser o 2, né? O x final, mas eu vou pegar por aqui, tá? Vamos marcar. Esse seria o x final, eu disse que seria esta daqui. Esse seria o x final, tá? E simplesmente vou representar esse x final como, tá? Por enquanto vamos dizer simplesmente x final, e claro, a esse x final corresponde o valor da função, que a gente não sabe, mas dependendo do valor de xf, tá? Dependendo do xf, podemos substituir aqui ao quadrado, então vai dar o valor da função, é dizer que vai ser xf ao quadrado, ou em geral f de xf, tá? Isso será. Muito bem. Então já nós temos esse valor. Muito bem. E agora este daqui x inicial, e esse aqui será esse 1, né? Será o f no x inicial. X inicial. Muito bem, agora calculamos a taxa. A taxa, né? Taxa Tx, né? Claro, aí está aqui a fórmula da taxa, tá? Então, o que eu preciso? Delta F. Então, seria F no x final, no meu caso xf, menos
a função em x inicial, nesse caso é 1, né? Tá certo? 1. E calculamos aqui. Como não sei quanto xf, eu vou deixar assim mesmo, né? Ou melhor, já uso essa fórmula. Você sabe que esse daqui seria o f de x, né? E o f de x me diz que preciso elevar ao quadrado o que está dentro do argumento. Então aqui seria xf ao quadrado. Menos aqui 1 ao quadrado, 1. Que é o valor da função, 1, né? Está aqui. Então ΔF seria isso. E quanto seria o ΔX? Que não precisamos também o ΔX, tá? Por um lado, né? Por um lado ΔF e por outro lado ΔX. ΔX seria x final menos o x inicial, que é isso, né? X final menos x inicial. XF e esse aqui. X inicial quanto é? É 1. Então vou substituir por 1. Pronto, então seria isso, né? Então, minha taxa seria ΔF, que seria xf ao quadrado, menos 1, dividido pelo ΔX, que seria xf menos 1. Tá certo? Pronto, então este seria minha taxa, tá? Claro, você diz, mas essa taxa seria neste intervalo, né? Seria neste intervalo, porque aqui 1 e aqui né, começa em 1 e termina em xf, tá? Seria nesse intervalo. Mas você diz, mas não queremos, não falei que queríamos em um único ponto, não em um intervalo. Tá, então você diz, se eu quero somente nesse ponto, o que eu posso fazer? Como não sabemos limite, e xf está livre, né, porque pode assumir qualquer valor, porque que o xf não começa a se aproximar a 1? Porque que esse daqui, né, xf já estando aqui, depois aparece por aqui, depois aparece por aqui e se aproxima a 1. Tá certo? É dizer que fazemos o xf tender a 1, né? Se aproximar a 1, tá? Então, se xf se aproximar a 1, o que vai acontecer com esse ponto rosa que eu desenhei aqui? Esse ponto rosa também, se aqui, né, o xf estava aqui, o ponto rosa estará por aqui, né? Estará por aqui. Se o xf está por aqui, então o ponto rosa estará por aqui. E se esse xf se grudar um pouco mais, o ponto rosa também se grudará mais a esse ponto laranja. E assim. Então significa que quando a gente faz isso, tá? O ponto rosa, que eu vou indicar aqui, tende a quê? A ser o ponto laranja. Tá certo? Tende. Então esse ponto rosa vai andando e praticamente eles ficam grudados, né? Um em cima do outro. Aqui, laranja, vamos dizer aqui um zoom, né? A essa parte. E aqui um em cima do outro. Então, quando a gente fizer essa aproximação né, muito perto, que xf fica muito perto de 1, então esses dois pontos já vão ser confundidos. Vai estar praticamente, né, um em cima do outro. Então seria como se fosse um único ponto. Já não seria um intervalo. Já não teria um intervalo, assim, né? Seria um único ponto. Tá? Então, então nesse caso, se eu calcular esta taxa, eu teria então a taxa no ponto 1. Tá certo? Então, portanto, a taxa, né, vou colocar taxa para, ou melhor aqui, taxa de variação para x igual a 1, tá certo? Justamente aqui, x igual a 1, então será, aqui escrevo será, quem? Este daqui, esta expressão, tá? Essa taxa
porém quando o x se aproxime a 1. Tá certo? Quando x se aproxima a 1, perdão, não se escreve assim, né? É com uma seta. xf tende a 1. É decir, este daqui vai tender a 1. E você lembra que esse limite a gente já resolveu? Esse aqui é um limite, né? Esse limite não se parece a esse daqui. X quadrado menos 1. X menos 1. A gente resolveu até usando tabela e depois também resolvemos usando, né, simplificando aqui, né, usando o cálculo de limites. E eu lembro que deu 1/2, né? Acho que dá 1/2. Vamos ver. Acho que não dá, né? Vamos calcular até rapidamente. X quadrado é menos 1. X mais 1. E esse x menos 1, simplifica com isso, vai ficar x mais 1. Não, vai dar 2. Vai dar 2. Tá certo? Então, é isso, né? Olha, então, este limite é idêntico com isto que está aqui. É idêntico, né? Né? Basta você trocar o xf por x. Xf por x, x é a mesma coisa. É dizer que este resultado vai ser 2 também. Tá? Então significa que a taxa de variação desta função, quando x vale nesse ponto, somente nesse ponto, quanto vale? Vale 2. Tá? Vale 2. Tá? Mas isso daí já não é um intervalo, tá? É exatamente em 1. E você lembra, fazendo, né, uma recordação do que a gente fez, você lembra que aqui era a taxa de variação, vamos lembrar. Taxa de variação aqui era 1. E nesse intervalo do lado, aqui nesse intervalo de lado, vamos marcar com outra cor, aqui do lado, a taxa de variação era, nesse caso, deu 3. Tá? Deve estar aí anotado no caderno de vocês. Deu 3. Então, olha aqui, deu 2, intermédio, o que é certo, né? Porque nessa parte, essa parte, a curva está menos inclinada que essa e mais inclinada que essa. Tá? Nessa parte a função né, cresce um pouco menos que nesse intervalo e cresce um pouco mais que esse intervalo. Tá? Muito bem. E para ver que isso faz sentido, eu vou pegar outro ponto. Por exemplo, um ponto que chama muito a atenção, e em algum momento eu comentei para vocês, é esse ponto de aqui. Nessa parte aqui, nessa parte, vamos marcar aqui, de rosa também, esse ponto aqui. Justamente o vértice da parábola. O vértice da parábola. Tá? Quanto será a inclinação ou a taxa de variação nesse ponto? Né? Pelo visto, se a gente colocar novamente fazer um zoom nessa parte, se a gente fazer um zoom, o que a gente vai ver nessa parte é isto. Não sei se estou conseguindo graficar tão bem como deveria ser. Mais ou menos você vai ver isso. Tá? Aqui estaria o ponto rosa. Se a gente fazer um zoom, isso você poderia até fazer usando algum aplicativo, né, que grafica funções, por exemplo, o GeoGebra. Aí você pode fazer um gráfico dessa função quadrática e dar um zoom aqui, nessa parte. Você vai ver que à medida que você vai fazendo o zoom, o que vai acontecendo é que essa parte, esse vértice vai ficando um pouco mais reto, vai se transformando mais, né, inicialmente, quando você dá um pouco de zoom, fica mais ou menos assim, né? Fica assim. Ainda assim, né? Mas quando você dá mais zoom, já fica assim. Quando você dá mais zoom ainda, vai ficando assim. Praticamente tendendo a ser uma reta, né? Então significa que aqui a função
se comporta como se fosse uma função constante. É dizer que a função não cresce nem decresce, né? Porque se transforma em uma reta isso aqui, a medida que a gente vai dando zoom, tá? Significa que a função não, né, se comporta como uma constante, então a variação dela vai ser zero, né? Aproximadamente zero, né? E se aqui colocamos zero na taxa, no numerador, então independentemente do valor da variação de x, vai dar zero. Então significa que é esperado, a gente pode, né, imaginar que aqui a taxa de variação deve dar zero né, quando x vale zero. Tá? Então vamos fazer isso. Então para isso vamos fazer o seguinte, né? Aqui trocamos em x igual a zero. Então vamos analisar, tá? Em x igual a zero. O que muda aqui é esse. Em vez de ser 1, vai ser 0. Em vez de ser aqui, vai ser 0. 0, né? 0 ao quadrado, 0, né? 0. Onde aqui também vai ser 0. X menos 0. Então vai ficar simplesmente delta x vai ser xf. Xf. Tá? Muito bem. E então aqui vai mudar, aqui vai ser xf ao quadrado, né? Aqui vai ficar xf ao quadrado. Então vou substituir delta x é xf. E aqui então vamos fazer não que o xf tenda a 1, né? Porque eu não quero calcular a taxa de variação em 1, quero calcular em 1. Então, o xf deve estar, nesse caso, né? Deve estar em algum lugar por aqui. Aqui deve estar o xf. Vamos indicar. O xf deve estar por aqui. Então, eu vou fazer aproximar a quem? A zero. A zero. Porque quero calcular a taxa de variação em zero. Tá? Então, deve se aproximar a zero. Tá? Então essa é taxa, mas aqui você pode simplificar, né? Claro, aqui com esse simplifica, então vai ficar taxa de variação simplesmente xf. Tá? Então aqui simplesmente vamos fazer o limite desse xf quando xf tende a zero. Você lembra? Tá dizendo que xf tende a zero. Então xf tende a quê? A zero. Significa então a taxa de variação dessa função no ponto zero, tá? E vamos indicar assim, tx é zero, como expliquei para vocês, tá? À medida que você vai fazendo um zoom nessa região, você vai vendo que essa curva, né, vai se achatando mais ou vai se alongando mais, né? Vai ficando mais horizontal e não vai ter isto, tá? Você não vai observar isso. E como você sabe, quando calculamos limite, estamos calculando a inclinação, tá? Dessa curva na vizinhança do zero, é dizer, nessa vizinhança, tá? Nessa parte. Ok. E aí falamos bastante de taxa de variação, mas ainda não falamos de derivada. O que é derivada? Derivada é justamente esse limite. Esse limite dessa taxa de variação. Tá? Esses limites que acabamos de calcular, a gente chama de derivada. Ok? Por exemplo, este daqui seria a derivada da função em x igual a zero, né? Nessa posição. Ok? Muito bem. E se quero calcular a derivada em qualquer ponto, posso calcular em menos 3, em menos 2, em qualquer ponto. Como poderia fazer? Então, simplesmente coloco um A. Qualquer. Em que A poderia ser 0, poderia ser 1, poderia ser 2, tá. O que vai mudar aqui? Vai ser A. E que mais? Aqui seria A também, né? Vai ser o A, porque o A vai ser o ponto inicial, tá? Esse aqui é o ponto inicial.
ponto inicial. E nesse caso, então fica assim, delta x, xf menos a. E aqui vai ficar, no nosso caso, a quadrado, né? E a gente faria todos os cálculos. Porém, em geral, imagina que, né, quero calcular para qualquer função. Para qualquer função, né? Não necessariamente a função quadrática, né? Como que fica? Vamos analisar esse caso. Tudo bem. Então, seria o seguinte. Primeiro calculamos a taxa, né? Tx. Então, seria ΔF, seria fxf menos fa dividido xf menos a. Tá? E claro, como queremos calcular taxa instantânea, então fazemos xf tender aqui a ao ponto onde queremos calcular, né, essa taxa. Então seria, a taxa instantânea seria então né, o limite desta taxa, desse daqui seria somente estou reescrevendo isto, não estou mudando nada. Pronto. E claro, quando xf tende a... Ok? Então seria isso. Em geral, isso seria para qualquer função, tá? Já podemos até apagar isso daqui. Esse seria para qualquer função, tá? Para qualquer função. Tá? Pode ser y f de x, né? Qualquer função. E se queremos calcular a taxa de variação dessa função em algum ponto em A, né? Em A, tá certo? Então o resultado será isto. Ou a forma de como calcular essa taxa de variação será isto. Será dado por esta fórmula. E esta fórmula que a gente vai chamar de derivada, tá certo? Esse daí que se vai chamar de derivada da função f, né, em x igual a a. Tá certo? Muito bem. Tá? E simbolizamos, tá? Simbolizamos essa derivada simplesmente como f' a. Essa linha, opa. Essa linha que você está vendo aqui se lê como derivada, tá? É uma notação para derivada. Então, quando colocar f', né, assim, então você deve entender que eu estou derivando, esse indica a derivada da função f, derivada da função f. E aqui, claro, não é em x, né? É a, no ponto A. Tá? No ponto A. Então, a derivada da função no ponto A é esse daqui. É a fórmula. Né? Ou, também nós falamos que isso seria a taxa instantânea de variação. Instantânea de variação da função. Da variação, de variação em x igual a. Tá certo? Então é isso. Esse limite, justamente esse limite é muito comum
porque são aqueles limites que a gente tinha dificuldade de resolver, porque o limite do denominador vai dar zero, né? Porque justamente, olha, se x é a, se você substituir por a aqui, vai dar a menos a e vai dar zero. Se você substituir aqui também por a, aqui vai dar zero, né? Zero. Então sempre vai ter essa forma, né? Se você substituir diretamente, 0 dividido por 0, tá? Então, significa que você vai ter que, para resolver esse tipo de limites, você vai ter que simplificar, fazer simplificações aqui antes de substituir o valor do xf por a, tá? Muito bem. Então vamos com um exemplo, tá? Vamos apagar antes essas coisas, tá? Vamos apagar. E nós ficamos somente com a fórmula da derivada, né? Ok, então essa é a definição da derivada. A derivada, então, da função em a é dado por esse limite, tá? Em que a é uma constante, tá? Lembrem-se, a é uma constante. Muito bem, então vamos fazer o seguinte. Com um exemplo, imagina que nós temos o seguinte exercício, tá? Que nossa função seja 3 sobre x, né? E está pedindo determine f linha, derivada de f em 1. Esse quando vale a 1. Tá certo? Então eu vou usar essa fórmula para poder resolver, tá? Lembrem-se que o significado dessa função ou desse limite é a medida da rapidez com que a função cresce, tá? Quando este valor seja grande, significa que a função cresce. O gráfico mais ou menos vai ficar assim. Isso significa f' a grande, tá? Isso é importante. E quando f' a for pequeno, porém positivo, tá? Grande positivo. Esse aqui positivo, né? Pequeno e positivo. Então, imaginem que a curva mais ou menos vai ser assim, tá? Ou mais ainda, né? Mais horizontal ainda, tá? Então é isso. É dizer que o resultado, o valor desse limite, o que nos dá informação é disso, tá? Quão inclinado está a curva, tá? Inclinado. Se esse resultado dá grande e positivo, então imagine que nesse ponto, onde você está calculando, nesse ponto, a curva deve estar crescendo assim, tá? Está bem vertical, se é grande. Se é pequeno e positivo, então ao redor desse ponto a função deve estar, né, o gráfico deve estar passando assim, um pouco horizontal, tá certo? E se acontecer que é negativo, é grande, né, em magnitude, porém negativo, aqui, grande em magnitude, porém negativo, aqui, né, porém negativo. Anotem isso, é importante, tá? Negativo. Então, nesse caso, se é grande em magnitude e é negativo, você deve imaginar que a curva deve estar passando assim, deve ser decrescente, né? Deve estar passando assim, mais ou menos, tá? Tá certo? E se for pequeno em magnitude, e porém negativo, tá certo? Eu posso dar até exemplo, né? Poderia ser, por exemplo, menos 0,1 ou poderia ser menos 0,5, né?
Nesse caso seria, por exemplo, menos 20, menos 10, né? Um pouco grande, né? Magnitude, e porém negativo, e aqui não, né? Pequeno em magnitude, né? Porém negativo também, né? Então aqui você deve imaginar que deveria ser assim, tá? Então tem esses 4 casos, tá? 4 casos. Ok, então lembrem-se disso para você poder interpretar seu resultado, tá certo? Então vamos resolver esse exercício, né? Então aplico essa fórmula F' em A, tá? E não, vai ser A, vai ser 1, né? Então seria isto, tá? A é esse aqui. Muito bem, então seria limite quando x tende a que? A, mas A para mim é 1. De quem? De f de x, oh, perdão, xf, né? xf f de xf menos f de 1, tá? Eu tô copiando igualzinho, tá? Esse daqui. E f de a é 1, então f de 1. E dividido por xf, e a também vale 1, né? 1. Pronto, então esse é o limite que eu preciso resolver em nosso caso, nesse exercício que temos aqui. Muito bem. Então, que fazemos? Vamos ver. Vamos substituir, né? Vamos encontrar xf. Não, xf não sabemos, na verdade. O que vamos encontrar é f de xf. Então, quem nos diz? Quem nos diz quanto vale fx? Seria esse daqui, né? Esse aqui que seria o f de x. Tá? O que está no lado direito depois depois da igualdade, né? O que está depois da igualdade. Então, aqui nos diz que o que está dentro do argumento, eu preciso, né? Colocar 3 e dividir o que está pelo argumento. Então, coloco aqui 3 e divido pelo argumento. O argumento é xf, então coloco xf. Depois vem menos. E f de 1, então seria, né? Coloco 3 e o S1, que está no argumento, vai como denominador. E lá embaixo fica simplesmente xf menos 1. Então, esse é o limite que preciso resolver. Vamos escrever de uma forma melhor, né? Limite quando xf tende a 1. Aqui fica 3xf. E aqui fica 3 dividido por 1. Eu acho que posso aproveitar esse 1 em vez de simplificar. E o que eu vou fazer é o seguinte. É tentar simplificar isso. Eu vou pegar por separado isso daqui. Tá? Eu vou pegar por separado isso daqui. Tá? Então vamos levar aqui. Então nós temos 3xf menos 3 sobre 1 e dividido por xf menos 1. Tá? Eu preciso simplificar isso. Tá? Se eu substituir diretamente por 1 não vai dar certo. Você já vai ver. Tá? Então aqui multiplico. 1 vezes 3, 3. Né? O que vocês já sabem. Xf vezes 3 vai ficar 3xf dividido xf vezes 1, xf simplesmente. E aqui no denominador vai ficar xf menos 1. Tá? Xf menos 1. Muito bem. Continuamos, simplificamos. Aqui no numerador eu posso colocar em evidência o 3, porque olha, aqui tem 3 e aqui também tem 3. Então vai ficar aqui 1, menos aqui vai ficar xf, e denominador fica xf.
E ainda temos esse de baixo, né? xf menos 1. Mas que inteiro? Inteiro é esse aqui, né? Porque esse aqui é uma fração. Tá? Isto aqui é uma fração. É uma fração. E esse aqui é inteiro. Tá? Então, preciso completar isso novamente com 1. Você lembra? A gente fez ontem isso também. Eu vou fazer novamente. 1. Para poder aplicar isso. Tá? Extremos por médios, né? Eu vou multiplicar os extremos primeiro e coloco no numerador, né? Então seria este daqui multiplicado por 1, que não vai alterar nada. Então seria 3 vezes 1 menos xf. E denominador vai ficar xf multiplicado por xf menos 1. Pronto, é isso. Então, essa é a expressão que eu consegui. Será que dá para simplificar isto daqui? Ainda assim como está, não. Porém, olha, se eu trocar a ordem, este com este, né, 1 e xf, se transformaria em isto. Né? Se xf passasse aqui e esse 1 passasse aqui, se transforma isso, em isso e poderia simplificar. Mas como que eu faço essa troca? Você lembra? Quando tem, por exemplo, A menos B. Você pode fazer a troca de ordem. Porém, você tem que trocar o sinal. Tá? Existe essa propriedade. Quero trocar, quero que esse B vá para frente. E esse A para aqui. E mantendo esse menos aqui. B aqui. Esse A aqui. Porém, este daqui tem que aparecer um menos aqui na frente. Para quê? Para que quando aplique, né, menos com menos, menos com mais, aqui aparece um menos daqui, e menos com menos apareça o mais que tinha aqui. Tá? Então, eu posso aplicar essa propriedade. Então, significa que eu posso fazer aparecer um menos aqui e troco aqui. xf menos 1. Agora sim. Simplifico. Agora sim, posso já substituir no meu limite. Limite, quando xf tende a 1, de toda esta expressão, quanto é? Menos 3 dividido por xf, simplesmente. Né? É isso que sobrou, porque esse e esse simplificaram. Tudo isso foi isso, simplesmente. Agora aplico o limite. Tá? Limite do numerador, quando xf tende a 1, e limite do denominador, quando xf também tende a 1. Pronto, apagamos isso daqui. Apagamos. Esse aqui é uma constante. Limite de uma constante, ele mesmo, menos 3. Limite de xf, quando xf tende a 1, claro, vai ser 1. Está dizendo aqui que xf tende a 1. Então, esse daqui vai tender a 1. Pronto, resultado. Lembrem que aqui não estou colocando mais limite, tá? Isso está errado, né? Não coloco. Já estou colocando o resultado. Dá menos 3. Tá certo? Então, a derivada vale menos 3. Desta função em 1 vale menos 3. Ok? É isso. Então, o que a gente pode imaginar desse gráfico dessa função? Por exemplo, imagina que esse aqui é o eixo x, tá? Eixo x. E o ponto 1 seria, né? Vamos marcar aqui, estaria esse aqui 0, então ponto 1. Vamos imaginar que seria esse, o ponto 1. Então, nessa parte, eu não sei quanto vai ser o valor da função. Acho que vai ser positivo, né? Vai dar 3. O eixo y, mais ou menos. Aqui, o eixo y passaria por aqui. Y, né? Isso. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar 1 por aqui. 1. Seria aqui. E aqui também 1, 2, 3. Tá? Então, quando x vale 1, eu vou substituir aqui 1, né?
Então vai dar, o valor da função vai dar 3 sobre 1, 3. Então o ponto deve ser isso. Por aqui que passa a curva. Aí você quer saber como passa a curva. Eu poderia perguntar, e como passa nesse ponto a curva? Passa assim, né? Assim, me refiro assim, né? Se passa assim, ou passa assim, ou passa mais horizontal, ou, né? Como que passa? A resposta está aqui, você lembra? Menos 3. Tá certo? É um número negativo, então vai ser decrescente. E não é muito pequeno, nem muito grande, então deve ser mais ou menos assim. Então nessa parte, a curva deve ser mais ou menos assim. Tá? É dizer que a derivada me permite, né? Ou esse limite me permite mais ou menos saber como se comporta, ou como seria o gráfico da função ao redor de um ponto. Tá certo? Eu poderia calcular novamente por aqui, já em outro valor, por exemplo, quando x vale menos 2, eu poderia fazer o cálculo, né? E dependendo desse valor que me dê, eu poderia dizer se essa curva vai ser assim ou vai ser assim. E com isso construir meu gráfico, né? Então, uma das aplicações da derivada é ajudar na construção do gráfico de uma função. Ok? Muito bem, pessoal. Mais uma coisa para poder finalizar. Eu acredito que o gráfico desta função, tá? O gráfico desta função vai ser mais ou menos assim, tá? E completo, né? O gráfico completo. O gráfico completo. Vai ser mais ou menos assim, tá? Que justamente menos 3 está dizendo, está medindo isto, né? Como está, né, a inclinação aqui. Muito bem. Professor, esse menos 3 não ficaria para baixo, não? Oi? O menos 3 não seria para baixo? Sim, justamente para baixo, isso Não, correto. professor, mas o que ela está É, falando, eu acho que é porque, como é menos 3 tá como se fosse o 3 positivo, pelo menos pelo que eu entendi aí em cima, Isso, seria abaixo do zero, do entendeu? zero, né? não, Tá. Foi isso que eu está entendi. falando, Afeta de... está falando de será por aqui. É aí, porque não é menos 3. Não, não. Isso é importante então esclarecer. Não é porque quem me diz se está abaixo, imagina, né, por aqui. Vamos apagar isso aqui. Deu menos 3 somente, coloque resultado. Quem me diz que essa curva passa por baixo ou por cima é o valor da própria função. É dizer, f de 1. Precisaria calcular f de 1. E eu substituir aqui f de 1 me vai dar 3 sobre 1. Me vai dar 3. Positivo, vai passar pela altura 3. Tá? Quando você substituir 1 aqui, 1, não vai dar menos 3. Se desse menos 3, sim, aí você teria razão por aqui, né? Perdão. Tá? Então, quem me diz que se passa por cima do eixo x ou por baixo do eixo x é o valor da função. Mas aqui estamos querendo interpretar o valor da derivada da função em 1, que deu menos 3. Não é que o f de 1 deu menos 3, não. A derivada que deu, né, menos 3. Não é o valor da função. Tá? E que significa isso? Significa, como já mencionei para vocês, é que se estando, independentemente onde esteja esse ponto, o que nos dá informação derivada é a inclinação, como ele passa por esse ponto. Como a curva passa, se passa assim, claro, se é negativo vai decrescer, né? Como aqui, vai decrescer como está aqui. Ou se for positiva, vai passar assim, tá? Isso que nos diz a derivada, como passa. Se fosse aqui embaixo, mesma coisa. Imagina aqui, se a função imagina que vale negativo. A derivada o que me vai dizer é se ela passa assim ou se ela passa assim. E ainda mais, posso dizer que se é positivo, pode passar de duas formas. Pode passar um pouco horizontal ou pode passar bastante vertical, né?
assim. Tem duas formas de passar. E se for negativo, mesma coisa. Pode passar bastante horizontal, assim, ou pode passar bastante vertical, assim. Tá? Então, não se confunda. O valor da derivada, o que me diz, é como a curva passa, não por onde passa. Quem me diz por onde passa é o valor da função. Ok? Então, não confundir. O que queria chegar aqui era o seguinte, pessoal. Imagina, esse é o gráfico dessa função. Eu acredito que vai dar isso. Você pode verificar usando algum aplicativo, vai dar isso. Justamente nessa parte, né, dá menos 3 porque está decrescendo a função aqui, né? Muito bem. Mas, ainda mais, esse daqui, esse valor de menos 3, que informação me dá? Me dá o seguinte: eu posso construir nesse ponto uma reta tangente. Uma reta tangente seria uma reta que passa por esse ponto e acompanha a essa curva. Acompanha. Tá certo? Acompanha o sentido, né? A trajetória da curva. Que acompanha. Dizia assim, né? Se minha curva, por exemplo, é esse daqui. Né? Imagina minha curva é esse. Claro, minha tangente aqui nesse ponto não poderia ser essa. Perdão, não poderia ser essa, né? Porque essa reta não está acompanhando a tendência, né? Dessa curva. A curva está tentando ir assim, né? Nessa parte, nesse ponto está tentando ir assim, e essa reta, né? Não está acompanhando isso. Então esta daqui não é tangente. Tangente então seria qual? Tangente, por exemplo, nesse ponto seria esse, né? Esse sim estaria acompanhando. Então, mesma coisa, olha, nesse ponto, a tangente seria essa, tá? Então, essa é a reta tangente, tá? Uma reta, tá? Nesse caso, é reta. Reta tangente, tá certo? Reta tangente. E uma reta tangente, claro, tem sua equação. Você lembra que uma reta é o gráfico de uma função linear ou uma função afim, né? E uma função afim tem essa forma: mx mais v. Ok? Tá certo? Então, imagina que essa seria a equação dessa reta tangente. Então, o valor da derivada é justamente o valor do m. Então, isso é um resultado muito importante, né? É dizer que a inclinação dessa reta tangente, que é o m, né? Essa é a inclinação que nós chamamos, você lembra? O coeficiente angular ou inclinação, coeficiente angular ou inclinação também. Tá certo? É igual ao valor da derivada nesse ponto, nesse caso, nesse ponto onde está, né, tangenciando essa reta, né, a essa curva. Em que ponto? Nesse ponto onde x vale 1. Né, aqui o x vale 1, tá? Nesse ponto, x vale 1 e o y, o valor da função é 3, né? Então, em x valendo 1. Então, seria f de, ou f', que é o valor da derivada, em 1. É dizer, que o m, tá? Que o m, neste caso, seria menos 3. Porque f' de 1 é menos 3. Tá? Então, m vale menos 3 de essa reta tangente, tá? Então, poderia ser por um exemplo, né? Aqui, um exercício, por exemplo, né? Que pode aparecer no livro, tá? Que diz: determine a inclinação da reta tangente desta parte, né? Sobre o gráfico desta função, por exemplo, no ponto 2, né? Assim, né? Determine a reta tangente
né? No ponto, por exemplo, quando x vale 2, né? Mas quando x vale 2, a função quanto vale? Aqui, se a gente substituir 2 aqui, vai dar 3 meios, né? Nesse ponto. É decir, determina a reta tangente no ponto. Tá? Então, você precisaria primeiro determinar, começaria determinando o m dessa reta, né? Porque a equação da reta vai ser assim, né? mx mais v, tá? Lembre-se que esse y não tem nada a ver com esse y, tá? E esse x também não tem nada a ver com esse x, tá? Muito bem, o que nós queremos encontrar seria então o m dessa reta tangente e o v dessa reta tangente. Ok? Então, para encontrar o m, bastaria então encontrar a derivada da função em 2, quando x vale 2. Esse aqui, tá? Esse é o valor do x, tá? É 3 meios do valor da função. Pronto. E para encontrar o v, o que você poderia fazer? Então, uma vez que você já tem m, tá certo? Então, aqui você vai substituir quem? O valor do x. Já tem o m conhecido, né, que você vai encontrar pela derivada, né? E aqui, este daqui seria o x, né, um valor qualquer, e você poderia dizer que o x seja 2. Como essa reta tangente também vai passar por esse ponto, então que significa que quando x vale 2, o y vai ser 3 meios. Então você vai ter a seguinte equação: 3 meios igual a m vezes 2 mais v. A partir daqui você isola b, então vai ficar 3 meios. Esse aqui, m vezes 2, é a mesma coisa que 2m, né? Passa ao outro lado, ficaria isso. Então você encontraria o v desta forma, né? E, claro, como você já conhece o m, você vai determinar a partir daqui, então, já teria o v. Então você já tem a equação da reta tangente. Isso significa determina a reta tangente, tá? Quando diz determina a reta tangente, o que está querendo saber é essa equação. Quanto vale m e quanto vale v. Então aqui está. Como determinar m e como determinar o v. Tá certo? Então nunca se esqueça, tá? Que a derivada tem outra interpretação, né? Primeira interpretação é que né, está medindo com que velocidade a função cresce em algum ponto, né? Tá? Com que velocidade ela cresce. A outra é que está medindo o valor do m, do coeficiente angular ou a inclinação da reta tangente naquele ponto, tá? Naquele ponto, essa inclinação, tá? Muito bem, então aqui a inclinação dessa reta tangente, por exemplo, é menos 3, né? Muito bem. Com isso vamos parar, mas eu quero indicar alguns exercícios para vocês que podem ir treinando para a próxima aula, tá? Então resolvam os exercícios, tá? Exercícios, eu vou indicar aqui, resolver os exercícios 5 a 26 do livro de Thomas, página 119 e 120, estão nessas páginas do livro de Thomas. Ok? Então, resolvam esses exercícios e vocês vão ver que assim vão ganhar mais prática. Com certeza vão ter dificuldade no início, mas à medida que vocês vão, né, insistindo, né, estudando, perguntando, vocês vão aprender mais. Ok? Então isso. Vamos parar nesse ponto.